Olá, Deus te abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos no módulo Comprometidos com a Adoração, capítulo de número 4. Vamos lá? Vós também vamos fazer uma reflexão sobre o nosso culto, sobre aquilo que fazemos no culto de adoração a Deus. Vós também, com as pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por Jesus Cristo, 1 de Pedro 2 e 5. 4.1, escreva aí. Cultuar escreva isso, reavivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, pacificar a imagem com a beleza de Deus, abrir o coração para louvar a Deus e submeter a vida ao propósito de Deus. Isso é cultuar, é estar na presença do Senhor. 4.2, culto presta atenção, culto ministério e revelação. Isso está presente junto ao culto. O adorador experimenta a presença de Deus na revelação e participa do ministério de Deus simultaneamente. No culto, experimentamos o que a teologia denomina mistérios de Deus, a transcendência e a sua revelação, a imanência. No culto, nós experimentamos a transcendência de Deus, a revelação de Deus para nós, e a imanência, que é a revelação de Deus sobre nós, e os mistérios de Deus, que são a transcendência. São fenômenos que nós experimentamos quando estamos cultuando. Culto também é celebração. O culto é essencialmente a celebração dos atos de Deus na história, sua criação, a providência, a intercessão, a cruz, a ressurreição, as epifanias. Então, culto é um momento de celebração, de gratidão. Culto é vida. O culto vivo não pode ser limitado a rituais, credos, sagramentos. Culto é sinônimo de vida. Culto é quando praticamos a presença de Deus em nossas vidas. Culto também é diálogo. O culto é um diálogo, é a revelação de Deus e resposta do nosso coração. Deus toma a iniciativa da adoração e o coração do adorador responde através do culto. A oferta, culto também é oferta. O propósito final do culto não pode ser receber bênçãos de Deus, mas sim ofertar a Deus. Culto é entrega, culto é oferta viva. Se procedemos diferente, pode acontecer o culto, mas não a Deus e sim ao homem, a sua necessidade pessoal. Então, culto é, número 1, ministério e revelação, celebração, vida, diálogo e oferta. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Salmo 96, verso 8. A importância do culto cristão. Vocês sabem que vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 de Pedro 2 e 5. Escreva aí, a missão, escreva. A missão da igreja é evangelizar, ensinando a todos os povos o reino de Deus. E a natureza, escreva isso, a natureza da igreja é cultuar, render honras e glorificar ao Criador. A igreja só cultua a Deus porque ela existe para glorificar o Senhor através do culto. Todos os outros aspectos dominantes são motivados durante o culto e pelo culto. Sem ele, a igreja enfraquece e morre. O culto acontece no templo e nas casas. O culto, na verdade, é um fim em si mesmo. Karl Barth, um dos maiores teólogos protestantes de todo o mundo, declarou: o culto é o Opus Dei, o trabalho de Deus que é realizado para o seu próprio fim. Isto é, nós adoramos a Deus exatamente com o fim de adorarmos a Deus. Quando usamos o culto com outra finalidade, ele deixa de ser culto. Culto é somente a Deus. Então você precisa entender isso. Culto é para Deus. Qualquer coisa que não seja oferecido para Deus não é culto.
Culto não é uma invenção humana, antes é uma oferta divina e Deus se oferece a nós pessoalmente e nós respondemos através da adoração. A oferta divina de amor provoca a nossa resposta através da adoração. Definições no latim, por exemplo, a palavra em latim para culto é latrel. Daí, quando o homem cultua imagens, denominamos idolatria. Quando cultuamos, estamos dizendo que Deus é digno. Os anjos cultuam dizendo, digno é o Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículos 12 e 3 diz, e com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e a todas as coisas que neles há dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Culto é a adoração e a celebração àquele que está entronizado. A palavra glória é atribuída a Deus quando nós cultuamos, significa honra e digno. Quando Isaías viu o Senhor no templo, ele disse, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Lucas 2:14, o termo grego doxa, no Novo Testamento, que Deus é digno de louvor e honra no nascimento de Cristo, os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Bom, embora no grego o termo mais importante para o culto seja prokunzi, que literalmente significa beijar a mão ou prostrar-se diante de outra pessoa em reverência, Jesus usou esta palavra em seu encontro com a mulher samaritana, dizendo, Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Em hebraico, o principal termo do Antigo Testamento para culto é shakar, que significa prostrar-se ou literalmente curvar-se até o chão, boca no pó. Um exemplo, e o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel que tinham visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. A natureza do culto cristão, na verdade, não tem uma definição. Ele é uma experiência pessoal de cada um com Deus, por meio de Cristo e do Espírito Santo. A experiência do culto em nossas vidas não pode ser contada em fórmulas, credos e liturgias. Talvez, em muitos momentos de culto, nos identifiquemos com a experiência de Paulo, ou de, conheço tal homem, disse ele, no seu corpo, ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Muitas vezes, a experiência do culto é tão, escreva isso aí, íntima, é tão íntima que o adorador não consegue descrever e compartilhar, somente vivendo para sentir. Salmo 96, verso 8, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Culto é uma oferta, escreva aí, oferta. Culto é uma oferta de todo o nosso ser a Deus, oferta do nosso intelecto, emoções, tempo, atitudes, bens. Nossas ofertas externas são resultado direto da nossa dedicação interna. A maior expressão do dar é dar de todo o ser. Como Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, vamos trazer ofertas ao Senhor em nosso culto, é a nossa resposta ao Senhor. Teologia do culto cristão. Como nós cremos, assim como cultuamos. A doutrina que cremos determina a natureza do culto. Se cremos que Deus é apenas um princípio, nosso culto não passará de uma regra. Se cremos que Deus é uma ideia, nossa adoração será apenas intelectual. Se cremos que Deus é um ser vivo, adoraremos através de uma experiência pessoal. E se cremos que Deus é espírito, nós o adoraremos em espírito e em verdade. Culto sem teologia é sentimental, é fraco. Teologia sem culto é fria e é morta. Então, vou repetir para você entender. Culto sem teologia é sentimental e é fraco. Teologia sem culto é fria e é morta. Culto e teologia juntos revelam uma fé unida e forte.
tornando a vida cristã frutífera e alegre. Culto deve ser regulado pela teologia. O culto cristão é uma experiência e não uma expressão rústica. É um arco de oferta e nunca um ato de autossatisfação. O culto é um ato de oferta e jamais pode ser um ato de autossatisfação. Culto cristão é baseado escreva aí, palavra. Culto cristão é baseado na palavra e seus fatos históricos, criação de Deus, Jesus Cristo, seus milagres e ensinamentos e, sobretudo, sua vida, morte e ressurreição. O culto não pode ser baseado no amor de Deus. A teologia que não inspira o cristão a Cristo é falsa e pecaminosa. Uma verdadeira teologia serve para corrigir o falso culto. Em suma, precisamos colocar culto e teologia juntos, respeitando suas funções. Culto é a expressão consciente de comunhão pessoal com Deus. Teologia é o esforço de descrever tal experiência. 1. Deus, só Ele é digno de culto. O homem não pode viver sem Deus. O culto é a doce oportunidade de resposta da criatura ao seu Criador. Portanto, no culto, Deus é o centro. Deus é pessoal. Deus não é um ideal de vida, uma mera filosofia. Deus é um ser pessoal e espiritual que procura um relacionamento com seus filhos. Revelação não é a declaração que existe Deus, mas sim, tu és o meu Deus. Então, o culto é essa declaração pessoal que nós temos para o Senhor. Deus é confiável sempre. Deus confiável sempre, sempre, sempre. Deus é digno de culto e, por isso, digno de toda a nossa fé. As pessoas que creem descobrem um Deus fiel quando se encantam com Deus em culto. Veja as palavras de Paulo em Romanos 8, 37 ao 39. Veja o que Paulo diz. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 4. Jesus Cristo, centro da nossa fé. O culto cristão é cristocêntrico, baseado em Jesus. Cultuar a Deus torna-se possível através de Jesus Cristo. É uma expressão da maravilhosa graça oferecida em Cristo. A diferença fundamental do culto cristão e o culto de outras religiões não é o culto em si, mas a pessoa de Jesus. Porque somente em Jesus é que vemos o Pai. Na verdade, Cristo é o templo onde Deus e o homem se encontram. A presença divina que Israel encontrava no tabernáculo e no templo, nós encontramos na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. João capítulo 1, versículo 14. Nossa identidade cristã é manifesta no culto. Nos identificamos com Cristo e nos encontramos com Deus por meio de Jesus. Nos identificamos com o poder redentor da cruz de Cristo, seu único e suficiente poder para nos salvar. Nos identificamos com o senhorio de Cristo. No culto, Cristo está disponível para todos. Não precisamos mais de sacerdotes que nos levem à presença de Deus. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Os romanos creem que Cristo está na história. Nós cremos que Cristo vive em nós. Nos identificamos com o Espírito Santo, que nos leva a um culto dinâmico, promovendo uma presença muito real e pessoal de Deus em nós. No culto, Deus se apresenta no Espírito Santo. Escreva aí, a salvação devida no culto. A salvação devida no culto. Porque o Espírito Santo está atuando com o seu poder durante o culto e em participar na exposição das Escrituras. Pelo Espírito Santo é possível viver a vida de Cristo. O Espírito Santo de Deus é um agente de transformação durante o culto. Na verdade, ele é o guia do culto.
E por outro lado, vemos coisas que não nos identificam no culto cristão na atualidade. Vemos uma liturgia crescente e já muito forte, trazendo elementos do culto do Antigo Testamento. Hoje, práticas desnecessárias no culto cristão contemporâneo. Lembrando também que o culto do Antigo Testamento é excluidor e o culto cristão é agregador. Uma adoração cheia de graça, amor e alegria, certos de que a presença de Deus Pai, Criador, escreva aí, Criador, de Jesus Cristo, escreva aí, o Reconciliador, e do Espírito Santo, o Santificador. É tudo o que precisamos para um vivo e verdadeiro culto ao Senhor Deus. 5. A Bíblia é a palavra eterna de Deus. Não pode haver culto cristão sem Bíblia. A palavra revelada de Deus no culto, a palavra escrita se torna a palavra viva de Deus para nós. Se formos fiéis na transmissão da palavra durante o culto, seja nos cânticos, hinos, momentos especiais e pregação, o culto jamais será vazio espiritualmente e assim alimentará o rebanho de Deus. 6. A centralidade da pregação da palavra. Um exemplo, a igreja, nossa igreja, Assembleia de Deus, não tem imagens, mas tem púlpito, batistério e a mesa da Santa Ceia. Porém, o púlpito deve estar sempre posicionado à frente. É através da pregação que há conversão e, por isso, o batistério fica atrás do púlpito e depois do batismo, o novo convertido, integrado à comunhão do corpo, celebra a Santa Ceia. A palavra de Deus, através do pregador, não é que seja a parte mais importante do culto. Todo culto é muito importante, mas é a parte central. Não podemos ter culto de 20 minutos de pregação e 2 horas de louvor e anúncio. Lembrando, a fé e a graça do Senhor são elementos essenciais para a ação do Espírito Santo na vida das pessoas durante o culto. Culto é um importante imã para os que estão fora da igreja. Culto é muito importante para a comunhão da igreja. Culto é muito importante para os enfermos da igreja. Culto é muito importante para confrontar o pecado na vida do crente. Culto é uma experiência maravilhosa e inexplicável. Culto é abençoador, tem abençoado a vida de tantos cristãos por anos a fio. Só sabe mesmo o que é culto, quem cultua a Deus. 2 de Crônicas 16:9, a todos que são fiéis a Ele com todo o coração. Atos 13:36 diz, e Paulo disse ainda, na verdade, Davi cumpriu os planos de Deus no seu próprio tempo, depois morreu, foi enterrado ao lado dos seus antepassados. Nós entendemos que o culto ao Senhor é a maior expressão que a igreja pode ter aqui na terra. E é através do culto que outras pessoas são atraídas para a presença de Deus. Deus te abençoe. Nos vemos no capítulo 5.